Boa noite. Vamos para mais um encontro. Como eu já ouvi algumas pessoas falando, mais um capítulo. Eu estou aguardando, como sempre, a entrada do público. Eu quero dizer a vocês que esta vivência, essa experiência, está me fazendo muito bem, está me dando coisas muito boas. Boa noite, Fernando. Ao reviver, existe aquela música, né? Recordar é viver. Eu ontem sonhei com você. Venho relembrando, recordando, revivendo. Boa noite, Miriam. E ao reviver, ao recordar, realmente essas lembranças vão me trazendo emoções muito bonitas, emoções muito fortes. E as emoções, elas renovam as células internas. Recordar é viver, realmente. Bom, no último encontro eu parei no XPTO, não é? E eu vou dar continuidade a partir do XPTO, porém, teve uma pessoa que me perguntou e me pediu que trouxesse, esclarecesse sobre o que é quando eu falei da catraca, que eu saí me arrastando pelo chão do hospital quando eu ouvi o médico dizer que eu ia ser levada para a catraca. Boa noite, Ana. E aí essa pessoa me pediu para clarear o que é isso e por que o que me deu essa intuição, esse instinto me levou aonde? A catraca é uma mesa onde, quando há algum problema de deslocamento de vértebra, eu não sei se isso ainda existe hoje em dia, mas existia. Boa noite, Rubens. Existia essa maneira de fazer com que as vértebras fossem afastadas um pouco uma da outra para que se pudesse então fazer um jogo ósseo articular para colocar a vértebra no lugar. Eu vou pedir licença a vocês só um instantinho, que eu vou tirar o vento, porque está dando umas nuances de luz aqui. Pronto. E também por causa do som, o som do ventilador. Então, a catraca é isso. Você deita naquela cama, as mãos são presas, e aí a mesa vai afastando as articulações para se colocar, então, a vértebra no lugar. E por que a minha intuição foi boa para mim? Tá estranha essa luz hoje, né? Porque o japonês que cuidou de mim, ele falou que se eu tivesse ido para a catraca, ele não ia poder me ajudar, porque teriam deslocado as vértebras e ele não poderia, então, fazer o tratamento oriental. Então, a minha intuição, que me fez sair dali,
me ajudou bastante. Senão, certamente eu não teria tido a cura, né, que eu tive. Bom, outra coisa que eu falei no encontro passado é que eu ia ver se eu achava o programa do Alego Disbum. Tá aqui ele. Eu sei que vocês ficam vendo ao contrário a letra, mas é para ver. E aí, como eu disse, que no programa do Alego Disbum, a foto minha entrava como preparadora corporal, preparação corporal de ator, tá? Bom, colocado isso em termos, tá esbranquiçado, né? Mas eu não sei o que é, porque eu tô com a mesma luz que eu estava da outra vez aqui. É que eu tô, não sei o que é, não. Vamos ficar esbranquiçados. Deve ser alguma coisa do próprio Instagram, tá vendo como é que ele tá escurecendo, clareando? Vamos assim. Coisas da internet. Então, quando acabou a história do XPTO, o Klaus e o Klaus e a Angel saíram da escola da Tatiana, onde eles davam aula e tudo, e fundaram. Eles já tinham um movimento do Teatro do Movimento. Eles se juntaram a Teresa de Aquino e fundaram o Teatro do Movimento, numa casa ali em Botafogo, no que ficou conhecido como Corredor Cultural do Rio de Janeiro. E ali, a Angel me chamou para trabalhar com eles lá, e ela me perguntou, certamente movida por algum sentimento devido ao que havia acontecido, ela me perguntou se eu gostaria, se teria algum sonho, algum desejo que eu quisesse realizar na minha carreira. E eu então falei para ela, bom, eu tenho um sonho, né? Um desejo, que seria para mim um sonho impossível, que é trabalhar com Oscar Arraes, que era um coreógrafo que eu tinha verdadeira admiração e eu vivia buscando ver coisas dele. Então, ela também, eu conheci o Luiz Arrieta e a gente conversava muito, e a Arrieta conhecia o Arraes, então eu falei, não, eu gostaria muito de conhecer o Oscar Arraes. E ela, então, contratou o Oscar Arraes para montar uma coreografia chamada Domínio Público. E o que ficou acordado é que eu seria assistente do Arraes na montagem deste balé dentro do Teatro do Movimento, com as pessoas que participavam do Teatro do Movimento. Eu quero mostrar para vocês aqui, esse era um trabalho do Teatro do Movimento no Parque da Cidade. Essa que está aqui sou eu. Nós estávamos aqui fazendo experimentações de movimento, vivências. Eu, inclusive, coloquei no meu story que, olha, aqui é o todo grupo fazendo experimentações. Eu estou aqui na frente. Nós íamos para o Parque da Cidade, aqui é Silvia Caminada. Parece filme de Hair, né? Pois é. E nós íamos para lá fazer experimentações de movimento, para depois esses movimentos começarem a ser trabalhados para serem
exercitados e com isso criar coreografias. Mas o Arraiz então chegou e domínio público, deixa eu ver se eu me lembro exatamente a data, porque o Teatro do Movimento passou para ali em 1975. Certamente foi 75, 76, tá? Não sei exatamente, mas acredito que tenha sido nesse inteirinho, porque eu não tenho, eu tenho registro de jornal, mas eu ainda não achei. Eu tô aos poucos, né? Enfim, a Raiz chegou e eu ia então dar a ele assistência para que ele formasse e criasse a coreografia. E começamos a fazer pesquisas de movimento. Foi quando eu comecei a aprender com esse grande mestre da coreografia e fui aprendendo coisas incríveis com ele, quando ele foi me ensinando a enxergar, a ver as possibilidades de realização de movimento nos corpos dos bailarinos. Era um grupo muito heterogêneo e ele tinha uma ideia brilhante de coreografia. Muito bonito o trabalho. Era um trabalho todo voltado para a imprensa, o jornal. O que o jornal faz enquanto domínio do público dele, né? Como é que ele domina, que seria hoje a internet lá, naquela época ele usou o jornal. E aí eu fui trabalhando com ele, eu burilava, ele dava os trabalhos, eu estava recém saindo do tratamento, ainda estava em tratamento, eu não podia fazer muitos movimentos, mas eu ia ajudando ele no que eu podia ajudar. Até que um dia eu cheguei na escola, que os ensaios eram lá na escola do Cláudio Langel e da Tereza, ali em Botafogo. E ele me pediu um favor. Ele falou: Moema, eu vou pedir um favor para você. Aqui dentro dessa sacola de papel tem uma série de coisas, uma série de utensílios, de coisas aí dentro. E eu vou colocar uma música e você vai entrando e vai tirando essas coisas de dentro da sacola. E cada coisa que você tirar, você deixa vir a emoção que essa coisa vai trazer para você. Não se preocupe, não tem movimento, não é dança, você não vai dançar, fica tranquila. Eu só quero... É só uma pesquisa que eu estou fazendo. E aí eu fui fazendo, ele botou a música, eu fui, né? E as emoções foram vindo, porque tinha umas coisas que eu sei que tinha pente, tinha uns negócios assim meio sem pé nem cabeça, mas cada objeto que eu tirava daquela sacola de papel ia me dando. E aí ele ia falando: joga, põe no chão, agora vai andando para cá, vai andando para lá. E de repente, os bailarinos que, né, começaram a entrar rolando pelo chão. E aí ele falou: pega a vassoura e varre os bailarinos. E aquilo me deu um mal-estar, uma coisa horrível, porque eles estavam ali, eles já tinham ensaiado com ele, né? Que iam fazer essa brincadeira, essa pegadinha comigo. E ele falou: pega a vassoura e varre, sabe aquelas vassouras largas, grandes, de varrer chão, grandes proporções. E eu comecei a varrer e a emoção foi tomando conta de mim e eu fui processando tudo aquilo, e meu corpo foi se expressando e eu fui... Até que eu varri tudo e aí a música acabou. Eu fiquei completamente sem nada, né? Chorando. E aí ele me botou, eu sentada do lado dele, e falou assim: eu quero que você seja a figura central do domínio público. Eu falei: mas eu não posso. Ele falou: não, você não vai dançar. Você vai fazer isso que você está fazendo.
Só que ao invés de fazer com objetos, você vai fazer com os bailarinos, como se eles fossem objetos. E você vai ser aquela que vai manipular essas pessoas, ou seja, ele me colocou numa situação de manipuladora dos seres humanos. Como se eu fosse a imprensa, como se eu fosse o jornal, como se eu fosse as palavras que vão distorcendo o caminho das pessoas, né? Então, foi um trabalho muito intenso, muito forte. O balé começava com todos os bailarinos deitados no chão e cobertos de jornal. E eu ia parindo essas pessoas, e tirando o jornal e fazendo todo o processo de movimentação expressiva. E assim eu participei da montagem do domínio público e ainda pude estar em cena mais algumas vezes, né? Por outro lado, como Klaus e Angel saíram da escola da Tatiana, Dona Tânia me chamou para assumir as turmas de expressão corporal e de balé clássico para adulto, que eram turmas da Angel e do Klaus, e que não teria outra pessoa para dar continuidade que não fosse eu. Então eu comecei a dar aula como professora da escola, da Academia de Balé Tatiana Lescova, assim, dando aula de expressão corporal, e uma turminha de adultos lá no 10º andar, na salinha do 10º andar, aonde eu fazia a iniciação de clássico para os adultos. E eu comecei, eu dava aula na Academia da Tânia e dava aula lá na escola da Angel, do Klaus e da Tereza. Eu não me lembro o nome, era Centro de Pesquisa Corporal, eu acho, o nome da escola. Ficava ali em Botafogo, eu acho que era esse o nome, sim. E aí eu comecei a dar aula e foi indo. E Dona Tânia, então, começou a me fazer algumas experiências comigo e eu fui ampliando a história das aulas até que em 76 eu me casei com o pai dos meus filhos. Ai, a noiva. Eu me casei e em 77 nasceu meu filho Vitor. Eu dava aula grávida, né? Eu dei aula até quase o início do 9º mês. E eu dava aula barrigão. E outro dia a Bárbara falou para mim assim: ah, você tem que falar das aulas que você dava grávida, porque eu ficava sentada no chão vendo aquele barrigão, imaginando como é que era aquilo, como é que aquela criança estaria ali dentro. Como é que era aquele barrigão ali passando para lá e para cá, dando aula para gente, e você abaixava, você levantava, e aquilo para mim era uma coisa assim, muito estranha, me disse a Babi, né? Sim, você me conheceu grávida, sim, Paola. E eu estava grávida do Vitor, né? Foi em 77 eu engravidei. E foi uma experiência muito bonita, porque eu me sentia muito bem de estar ali na escola, eu tive todo o apoio da Dona Tânia. Dona Tânia, a primeira coisa que ela fez foi não deixar mais eu dar aula no 10º andar, porque ela falava: não, eu sei como é que você não vai esperar o elevador, você vai subir de escada, eu não quero você subindo de escada. E foi quando você me conheceu, Miriam? E eu então fiquei dando aula, fui aos poucos passando para dar aulas curriculares da escola, né? Primeiro ano, preliminar, fui aos pouquinhos adentrando nisso.
e dando as aulas lá na escola do Klaus e da Angel. Nós fizemos algumas excursões com o domínio público e a última vez que eu me apresentei em cena foi em Mariana. Nós fizemos uma excursão por Minas Gerais e em Mariana, em Mariana eu preparei a Mariana, Mariana Muniz, para entrar no meu lugar. E ali eu me despedi. A despedida eu não falei para ninguém que ia ser a última vez que eu ia me apresentar, mas eu já vinha trabalhando a Mariana Muniz. E no último dia do espetáculo foi que eu falei com a Angel, falei com todo mundo, falei, olha, eu não participo mais. Porque assim, eu parei de dançar o domínio público antes de engravidar, né? Nesse período de que eu casei e tudo. E aí eu também eu ficava muito receosa, porque eu sentia muitas dores, muitas dores. O meu ciático doía muito. Então eu tinha que manter o tempo todo trabalhos e trabalhos, e aquilo já estava me desgastando demais. E aí eu pedi a Angel que não dava mais para eu continuar, agradeci muito a oportunidade, que foi maravilhosa de ter trabalhado com os Cara-Raiz, foi uma coisa extremamente enriquecedora para mim. E aí eu parei e fui então me dedicar só à escola da Tânia. E foi aí, nessa história de eu me dedicar, que a Tânia me chamou para ser assistente dela. Inicialmente eu fazia assistência, revezando com ela nas aulas de adiantados dentro da escola, só que eu revezava assim, eu assistia às aulas dela e nos dias que eu dava aula, a ideia era eu dar a mesma aula, não deixar de dar aquela aula, mas aí daria a aula, obviamente, à minha maneira. Então foi outra experiência incrível, porque eu assistia às aulas da Tânia, fazia as anotações todas, as coisas todas que tinha que ser feito, e no outro dia, ela era segunda, quarta e sexta ela, e terça e quinta eu, e no outro dia eu. E com isso eu fui podendo trabalhar as minhas alunas, começaram comigo, né, primeiro ano, segundo ano, eu fui me possibilitando prepará-las melhor para a turma da Tânia. E o Aldo tinha turma de rapazes também, onde eu também comecei a trocar figurinha com ele, né? Então trocava figurinha, eu trocava figurinha com a dona Tânia e com o Aldo Lotufo, duas honras para mim, né? E aprendi muito, cresci muito. Dona Tânia me dava coisas incríveis para eu estudar, porque naquela época não tinha essa facilidade, né, que tem hoje. E ela tinha na casa dela a possibilidade de eu ver vídeos, de eu ver filmes. Então eu ia para a casa dela e ficava estudando variações. Ela é uma grande remontadora, então eu fui aprendendo muita coisa de como remontar, como fazer. Até que veio a remontagem do novo Balé da Juventude. Por que remontagem? Porque ela já havia tido um grupo assim, né? O novo Balé da Juventude, uns anos atrás, e ela resolveu pegar aqueles jovens que estavam ali na escola, e que eram os nossos alunos, dela e do Aldo, né? Trabalhavam ali, que estão aí alguns deles, né? Paola, Laura, o Rubens, e formar o novo Balé da Juventude, que foi um sonho de trabalho. Foi muito bom, muito bom. Muito gostoso trabalhar, porque eram jovens com muita dedicação, com muita vontade. Qual é o professor que não gosta de trabalhar com jovens assim, né? Olha aqui, novo Balé da Juventude, a turma toda aí.
E nós nos dedicávamos muito, né? Quando a dona Tânia me chamou para trabalhar com o Novo Balé da Juventude, ela me falou, Moema, de início eu não vou poder te dar nenhum prolabore, eu não vou poder te pagar, porque, gente, eu tô entrando nessa com a cara e a coragem. Ela não tinha dinheiro nem da escola. E eu falei, não, dona Tânia, por favor, pelo amor de Deus. Era eu, ela e a Rojan, porque o Aldo não entrou nos trabalhos do Novo Balé da Juventude, né? Rojan Cravina, eu e a dona Tânia. E ali a gente começou a burilar, ia trabalhar, ia montar. E, e ela me pediu para fazer uma coreografia, porque concomitantemente havia um festival de dança, balé internacional em Lima, no Peru, e ela falou, vamos levar a Laura e a Maria para participar desse festival. Falei, tudo bem, dona Tânia, então você vai começar a ensaiar a variação clássica, a variação da Kitri, e vamos burilar as duas para elas irem para o festival. Foi mais ou menos uma coisa assim, né? E eu então comecei a trabalhar, né? Puxar as orelhas da Laura. Foi aonde? Em Trujillo? Aham. Ah, foi em Trujillo. Rojão. A Rojão. E, e eu comecei a trabalhar. Faltava pouco para elas viajarem. E Dona Tânia chega para mim e diz assim, olha, você tem que fazer uma coreografia contemporânea. Eu falei, oi? Tem que ser rápido, porque elas têm que levar uma coreografia contemporânea e você vai fazer uma coreografia contemporânea. Eu falei, como assim, meu Deus? Vou fazer uma coreografia contemporânea assim, de estalar de dedo. E eu fui, porque desafio, né? Desafio, ela sabia muito bem com quem que ela estava lidando. Falou em desafio comigo mesmo. Mas foi assim, eu estava com o Vitor pequeno, né? Vitor bebê, então eram muitas coisas. Eu andava com ele para lá e para cá, ele ia comigo para ensaio, botava no bebê conforto, as meninas ficavam cuidando dele, era uma confusão danada, né? Foi, né? E aí eu resolvi arrumar, lógico, né? Me encantei por uma música de quem? Egberto Gismonti, uma música difícil. Vitor dormia, eu ia para o banheiro ficar ouvindo Egberto Gismonti para fazer contagem, desesperada com aquele negócio ali. E fiz o solo de miragem, que a Laura e a Maria aprenderam, né? Para levar para Lima. A Maria também dançou miragem, não foi, Laura? Isso aí é uma coisa que eu não consigo me lembrar muito bem, não. E, e eu então montei essa coreografia e lá se foi Laura e Maria para o Festival Internacional. Aqui, né? O Jornal do Sonho das Meninas, as duas aqui embaixo, eu botei no meu story, botei no meu Instagram. Uma tirou primeiro lugar, a Laura tirou primeiro lugar e a outra tirou segundo lugar. Então a escola da Tânia ficou em primeiro e segundo lugar. Ela dançou sim. Eu não tinha muita certeza não, mas eu tinha ideia que sim. Então, Novo Balé da Juventude começou a fazer excursão. Nós fomos levando o balé nesse meio tempo, nesse interim, né, de várias coisas acontecendo, vários programas. Em 1982 nasceu minha filha, Roberta. Então, quando nós fomos para o sul, ela estava com entre 1 e 2 anos. A Roberta, durante a gravidez da Roberta, teve uma coisa muito interessante, porque eu montei um balé
E esse balé chamava-se O Noivado. Não sei, não sei se as datas estão se misturando, porque eu estou assim, em relação ao tempo, tá tudo muito. E eu resolvi que eu não quero mais andar em linha reta, sabe? Ir buscando data com data, porque isso não faz meu gênero. Eu sou assim meio confusa mesmo. E a viagem foi em 84, né, para o sul. E eu fiz antes disso. é, Eu fiz antes disso um balé chamado O Noivado, aonde eu botei as minhas alunas, a Bárbara, a Paola e a Maria fazia o solo, fazia a figura principal, e eu criei uma história, e com essa história era uma história tipo, como se fosse uma história de balé de repertório, mas com 81. Sim, o noivado em 81. A Roberta nasceu em 82. Eu estava grávida da Roberta em 81. Da metade do balé em diante, eu estava gestando a Roberta. E eu criei uma historinha, um roteiro. Um roteiro, tinha uma história toda feita em cima de lendas brasileiras. Eu tive um prazer enorme, enorme, enorme de montar essa coreografia, porque Dona Tânia confiou a mim a escola inteira. Ela falou: você vai fazer uma coreografia e o máximo de turmas que você possa usar, você use na montagem dessa coreografia. E eu usei todas, todas. E tinha as turmas das pessoas de mais idade, que fazia dança, fazia expressão corporal. Até essa turma eu coloquei. Eu tive a ajuda do Enio, fantástico em trilha sonora, e nós fomos gravar no Morro da Mangueira, porque a história tinha Folia de Reis, e eu queria Folia de Reis gravada em loco, né? Então ele foi comigo, ele subiu o morro comigo, fomos lá pegar a voz do cantador mesmo da, da, do, da Folia de Reis. E aí tinha toda uma história romanceada, tipo mesmo, tipo Bela Adormecida, essas coisas, né? Mas como base somente com coisas brasileiras. A música, a trilha sonora, a coreografia era inspirada em vários movimentos brasileiros. E para eu fazer uma pesquisa melhor, as minhas alunas, que eram da turma de expressão corporal, eu pedi a elas que elas fizessem pesquisa no Museu do Folclore para me trazer dados, né? Porque é muita coisa. E aí elas foram me ajudando nessa brincadeira. E, e no dia da estreia, o professor catedrático de folclore brasileiro, ele foi assistir a Luísio, se eu não me engano, a Luísio de Alencar Pinto, se eu não me engano. Ele foi assistir e as outras estão aí, trocando figurinha. Depois eu vou ver o que vocês estão falando, só vou me perder. Quando ele viu o balé, ele chegou para mim emocionadíssimo. Ele falou: você me permite dar um abraço em você? Porque eu estou apaixonada pelo seu trabalho. Que trabalho lindo, que coisa. Pela primeira vez eu vejo um coreógrafo que diz que vai trabalhar com folclore brasileiro e que trabalha com folclore brasileiro. Você respeitou lendas, tudo. Você trouxe o Brasil para o palco. Aquilo para mim foi foi muito bom. E teve uma coisa muito interessante, porque tinha uma hora que tinha uma briga entre os homens, né, da cena, os bailarinos, e eu resolvi fazer a briga com maculelê. Então toda a movimentação era de maculelê.
E um dia eu estava já grávida de 7 meses, um barrigão, e eu estava marcando o tal do maculelê, né? E dizendo para eles, mas mais vigor, dona Tânia entrou, entrou na sala e eu estava lá, bate, 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 mais vigor, mais vigor. Ela bateu palma, falou, que vergonha, o único homem que eu vejo aqui é uma mulher grávida de 7 meses e está com barrigão. E aí foi aquela risadaria, aquela coisa toda, e eu tive também uma ajuda muito boa da Marília Pera, que ela assistiu alguns ensaios e me deu umas dicas fantásticas de cena, de, de uma porção de coisa. Enfim, foi uma montagem que eu tenho um carinho enorme. Eu ainda não achei o programa, mas eu tenho o programa guardado. Eu tenho a fita cassete com a trilha sonora, que foi uma preciosidade feita pelo Enzo. E ele fez questão de fazer para mim exatamente como eu queria, com as entradas, com as saídas. Nossa, foi maravilhoso. Foi no Teatro Teresa Raquel, se eu não me engano, né? Eu estou sem o programa, mas acho que foi. E então teve isso em 81, que foi o noivado. Depois, então, veio a história do novo Balé da Juventude, e nós começamos a trabalhar várias coreografias clássicas, e veio a história do festival, né? Vocês estão percebendo que hoje eu estou fazendo uma mixórdia, né? Mas, mas eu resolvi não ficar muito presa com esse negócio de data, porque isso me deixa muito aflita, sabe? Eu nunca fui boa com essa história de ano, data. Eu estou pegando décadas, já estou fazendo muito pegar década. Muito bem. Em 82 ainda teve os 30 anos da academia, que eu trabalhei bastante com coreografias e com trabalhos com, com a montagem de tudo, né? E depois, então, é que foi é que foi o Novo Balé da Juventude. Muito bem, e no Novo Balé... Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, que tem uma foto aqui no jornal, eu não sei se vocês vão ver. Essa foto aqui, eu gosto muito dela. Na frente está a Dona Tânia, né? E lá atrás estou eu. Então, eu acho muito interessante, porque nós estamos ensaiando um grupo com dois movimentos completamente diferentes. Né? Essas coisas assim, né? Pois é, depois eu vou ver o que vocês estão escrevendo aí para mim. E essa foto com nós duas ali, ela com o braço aberto olhando para baixo e eu com o braço em cima. E certamente ali nós estamos ensaiando a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então mostra, para mim, passa uma coisa muito assim, né? Como é que os nossos olhares eram diferentes. Mas como nós nos completávamos com esses olhares diferentes. Eu tenho uma honra, sim, é algo inexplicável o que eu tenho dentro de mim desta convivência que eu tive com a Dona Tânia. O respeito que ela tinha pelas minhas ideias, pelas coisas que eu colocava, pelas coisas que eu trazia. E eu não abria mão das minhas ideias, eu não abria mão, mesmo não abria mão das minhas ideias. Quando ela trazia alguma coisa que eu não concordava, eu ia com muito respeito, com muita, né, muito carinho, mas eu dizia, Dona Tânia, não vou fazer. A senhora me desculpa, mas isso eu não faço. E muitas vezes eu dizia para ela, Dona Tânia, eu não vou fazer, então a escola é sua, a senhora tem a sua maneira de pensar, então eu vou sair, eu vou me embora. Eu vou pedir minhas contas, eu vou me embora. Tem 2 vezes que eu fiz isso. E nesse ínterim
de assistente dela, eu tive uma vivência fantástica, que só Tatiana Lescova para me proporcionar isso, né? Um dia ela diz para mim assim, o Ballet do Deuxième Siècle chegou no Rio de Janeiro para se apresentar no Teatro Municipal. E ela então falou, olha, eu não vou dar aula, você dá aula no meu lugar, que eu tenho que ciceronear Maurice Béjart. Sim, senhora. Aí, lá fui eu dar as aulas dela, né, na escola. E aí, de repente, a Adélia chega para mim e diz assim, Dona Tânia falou para vocês jantar com ela hoje. Falei, jantar? Ela quer que você vá lá na casa dela jantar com ela. Bom, imagina, né? Eu tinha... Era uma loucura. Era uma doideira. E lá fui eu, né? Dona Tânia falou para eu ir lá jantar, sei lá, vai ver, ela quer falar comigo, não sei o que que é. Não, era para me apresentar ao Maurice Béjart. Vocês podem imaginar a minha cara? Quando eu chego no apartamento dela e dou de cara com aqueles 2 olhos azuis, fazendo as contas, assim, aquele homem incrível. Nossa Senhora! Eu fiquei desesperada na hora, né? E vamos falar francês, e a minha cabeça dando nó em pingo d'água. E ele então me convidou para ir no dia seguinte assistir o ensaio geral da Companhia do Deuxième Siècle no Teatro Municipal com o Georges Daum. e lá fui eu ter esse privilégio, um grande privilégio, de estar sentada na plateia, observando, porque o Georges Daum era o bailarino, o primeiro bailarino, mas também era assistente dele, do Maurice Béjart. E lá eu aprendi, inclusive, a fazer piso, para fazer balanceamento, porque o balé vinha para as viagens levando o piso, por causa do balanceamento. E ali eu aprendi a fazer o piso, que depois eu fui fazer na minha escola. Enfim, coisas que eu aprendi com Dona Tatiana Lescova. E vamos então à nossa excursão. Essa foto que eu amo, que a Laura botou no dia do meu aniversário. Essa foto foi no ônibus indo para Vitória. E essa risadaiada toda é porque a Dona Tânia ficava muito incomodada quando eu ficava fazendo unha no ônibus, fazendo cutícula, pintando unha. Ela ficava, como é que você consegue fazer isso? E nessa hora a gente estava rindo, as gargalhadas, e ali mostra outra foto que mostra bem como era a nossa relação. Nós tínhamos uma intimidade muito bonita, com muito respeito e muito, muito profunda, muito verdadeira. Lá em Vitória, teve a história dos meninos, né, Rubens? Os meninos, seu Rubens, seu Sérgio, que queriam sair de noite. Dona Tânia não, eles não podem sair, eles não podem sair, eles não podem sair. Aí eu falei para ela assim, tá bom, Dona Tânia, a senhora vai descansar, vai pro seu quarto. Que eu vou... Gente, se ela ver isso aqui, hein, ela vai puxar minhas orelhas. A senhora pode deixar que eu vou cuidar dos meninos, tá? Eu vou cuidar deles. Aí eu falei para eles, pelo amor de Deus, vocês podem dar uma volta. Eu vou ficar aqui na portaria do hotel, vocês não me demorem. E esses pestinhas me deixaram ali de plantão na portaria do hotel. Mas eles deram lá a volta deles e vieram, e no dia seguinte estava tudo bem, fazendo aula bonitinho, né? Mas eu passei um perrengue, porque se Dona Tânia descobre, eu estava frita. Mas nós fomos, né? Fomos viajar, aqui fizemos a nossa excursão para o sul.
nessa excursão para o sul, e isso aqui era o aquecimento que eu dava antes da aula, né? Que Dona Tânia não entendia nada do que eu fazia. Ela só ficava assim, mãe, olha aqui, eles vão dançar variação clássica, é Dom Quixote. Assim, como é que você fica botando todo mundo deitado no chão? Isso não vai dar certo. Eu dizia, Dona Tânia, vai dar certo, a senhora confia em mim que vai dar certo. E aí as coisas davam certo, eu acho que aí é que ela foi cada vez confiando mais, né, em mim. Mas para eu viajar para o sul foi muito difícil, Roberta era pequena, eu não tinha grandes apoios, né? Então foi difícil, foi muito difícil eu ir, mas era uma coisa muito importante para mim eu continuar aquele trabalho. E lá fui eu para o sul. Dona Tânia tinha me pedido para ampliar o Miragem. Então eu fiz uma ampliação daquilo que era um solo, virou um balé esse que eu nunca vi. Nós chegamos no sul, dançamos primeiro em Pelotas, um frio danado, nossa, um hotel gelado pra caramba. E eu preocupada com as meninas, eu ficava botando polaina daqui, polaina dali, esfrega daqui, esfrega dali. Muito apreensiva com a história do frio na cadeia muscular, né? E aí eu vou dar uma pausa aqui que eu quero ver que essas crianças estão um tererê danado aqui, Jaguarão, no Teatro Jaguarão. Deixa eu participar desse Jaguarão, como é que é? O ônibus tem história. Vocês estão aproveitando para recordar, né? Pois é. Então eles aqui de Coiega para cá, Coiega para lá. A Paola sempre teve uma cabeça danada, né? Guardava tudo quanto era coreografia. Ainda sabe a coreografia de suíte, menina? Nossa Senhora. Ai, ai. Pegar. Daí eu não quero mais pegar mais nada, negócio de data, de nada dessas coisas, sabe? Não quero mais, não, porque está me deixando, eu estou perdendo a veracidade dentro de mim. Mas eu vou, antes de chegar ao. Não vou antes, não, vou agora mesmo, por causa do tempo, já está em cima. Novo Balé da Juventude, nós estávamos em Pelotas quando eu estava na casa, se não me engano, era da Dicleia Ferreira, com Laura e mais alguém, não sei se Paola estava ali, mas nós nos dividimos por casas e eu, na casa, tinha um cachorro, um collie, lindo, chamado Piazzolla. E Piazzolla estava preso na coleira e Dicleia falou, não, ele é muito mansinho, ele não faz nada, ele não ataca ninguém, mas por precaução eu vou botar ele na coleira e vou deixar ele no fundo do quintal. Estávamos nós nos preparando para irmos para o teatro para fazer um ensaio geral da minha coreografia que ia estrear, Miragem, e eu resolvo estender umas roupas no quintal. E quando eu vou estender as roupas, eu vejo aquele cachorro lindo, né? E eu amo animal, né? Cachorro, então. Falei, meu Deus, que cachorro, que coisa linda. Tadinho do bichinho, tá preso. E aí, de longe, quando eu olhei, eu vi a guia da coleira dele. Me deu a impressão que da coleira para onde estava preso era uma distância X. E eu fui para perto dele, que eu queria conversar com ele, mantendo uma distância que não desse para ele chegar perto de mim, né? Eu não conhecia ele. E ele abanou o rabinho.
Quando ele abanou o rabo, eu abaixei. Coloquei o meu rosto na altura do rosto dele. Quando eu fiz isso, ele se assustou, lógico. No que ele se assustou, ele voou no meu rosto. Eu só tive tempo de colocar a mão assim. Ele pegou minha mão e pegou meu rosto e tirou um pedaço da essa parte aqui do meu rosto. Pendurou. E na hora eu apertei, era sangue para tudo quanto era lado, eu saí correndo. E eu apertando, aquele sangue jorrando, mas assim, né? Deus é pai, não é padrasto. O marido da Dicléia era diretor do Hospital Beneficência Portuguesa. Na mesma hora, ele acionou o hospital e eu só dizia assim, não briga com cachorro, não briga com cachorro. E eu tive mais uma vez um instinto fantástico, porque eu fui direto para a pia, abri, porque isso aqui eu perdi tecido aqui, eu abri e comecei a lavar. Instinto puro, jogando água, depois eu fechei, apertei, e aí foram me levando para o hospital. E eu segurando aquilo ali, eu estava de lente de contato e ele pegou também olho, pegou alguns cortes aqui. Quando eu cheguei, o cirurgião plástico maravilhoso que me levou, eu só falava assim, eu estou de lente de contato. E me costurou a mão, né, já tenho cicatriz aqui. E ele falou, olha, a sua sorte é que você lavou, porque você tirou a baba do cachorro. Porque senão a baba não ia me deixar fazer uma boa sutura. Pois bem, eu fui suturada, eu levei quase 800 pontos no rosto. Somando rosto e mão, né? A Laura, porque eu fiquei preocupada com a lente de contato, né? Porque como eu sabia que tinha cortado aqui, o sangue escorria para dentro do olho, e eu não sabia como é que eu ia fazer, como é que eu ia tirar, porque para tirar a lente eu tinha que fazer assim, né? E piscava o olho. Mas como é que eu vou fazer isso, se a cara tá toda, né? Aí esse lado eu consegui tirar, mas esse lado, que era o lado onde ele atacou mais, eu não conseguia. Enfim, eu fui suturada, fui muito bem suturada e muito bem cuidada. E o cirurgião plástico, na hora que eu já estava suturada e tudo, eu perguntei para ele, doutor, o que eu posso fazer para ajudar na recuperação disso que me aconteceu? E ele olhou para mim e riu, falou, olha, meu amor, eu vou até te falar o que é, mas você não vai conseguir fazer, não tem condição. Se você conseguir massagear este lugar que foi atacado, que foi costurado, a partir de agora, você vai conseguir fazer uma recuperação muito boa, o que vai facilitar, mas você não vai escapar de ter que fazer plástica lá na frente, porque você perdeu o tecido. Bom, eu fui para casa da Dicléia, me levaram e tal, e eu realmente, no lugar eu não podia, só que ele não sabia que eu conhecia técnicas energéticas, que desde o meu tombo eu vim estudando, comecei a me aprofundar, e aí eu sabia que se eu trabalhasse o outro lado, a energia iria fazer a recomposição do lado de cá. Então eu comecei, desde o momento que eu cheguei na casa da Dicléia, eu comecei a fazer o trabalho do outro lado, com a língua, com tudo. Mas assim mesmo, Dona Tânia me mandou de volta para o Rio de Janeiro, e eu fiquei com os dentes amarrados com ferro, porque eu não podia fazer esse movimento. Então eles botaram umas presilhazinhas assim, para eu tomava só caldinho de canudinho, né? Não podia comer, não podia mastigar, não podia fazer nada. E foi muito forte para mim chegar no aeroporto, eu na cadeira de roda, porque com a cara toda enfaixada, mão enfaixada, e Roberta no colo da Cleo. E quando ela me viu, ela começou a chorar e ela não queria vir comigo de jeito nenhum.
Aquilo para mim acho que me doeu mais do que tudo que eu passei. Mas foi punk, né? Foi bem puxado. E eu fiquei muito preocupada com eles lá, né? Porque eu tinha ido para dar apoio para eles mesmo, né? Então eu fiquei muito preocupada. O que que vai acontecer? Eu não vou estar lá. Dona Tânia perde a paciência muito fácil. Fiquei muito apreensiva. Foi um momento muito difícil, muito difícil. Mas eu consegui me trabalhar bastante. Eu comecei ali, então, a me aprofundar mais com os meus estudos de Feldenkrais, que era o estudo mais forte que eu tinha na época, e eu fui estudar Feldenkrais mais a fundo e me fazer de cobaia dentro da teoria de Feldenkrais, e comecei então, já que a leitura era algo que eu conseguia fazer, apesar desse olho aqui eu tinha que tampar, mas eu podia usar e não usar, né? Então eu aproveitei para ler. E ali eu comecei a estudar mais técnicas alternativas de recuperação motora. O fato é que 15 dias depois eu procurei o amigo do médico que me operou lá, que ele me deu o endereço de uma pessoa em Niterói. Ui, nossa. Uau! Nossa Senhora, hein? Voltei? Voltei, né? Voltou, gente, ou não? Me dá um sinal aí se voltou. Voltou? Voltei, né? Já tá já na hora de finalizar. Falta pouco tempo. Nossa Senhora, o celular pulou da torre aqui. Mas o fato é que eu não quero deixar de registrar que 15 dias depois, quando eu fui tirar a bandagem para começar um tratamento de recuperação, o médico ficou boquiaberto com a recuperação, ele não acreditou que aquilo só tinha 15 dias. E a partir dali eu continuei os meus trabalhos, não fiz plástica nenhuma. Tenho sim uma diferença boa de um lado para o outro, mas eu consegui recuperar todos os movimentos faciais com o meu trabalho. Então, faltam 5 minutos, né? Eu quero dar uma olhada aqui para ver de vocês se tem alguma coisa. Olha, eu vou encerrar o vídeo porque ele está dando aqui como necessidade de encerrar. Então, eu quero deixar um beijo muito grande, tá? Para todos vocês. Gratidão pela presença.